Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre tatuagem. É uma das perguntas que as pessoas mais me fazem e eu tenho certeza que muitos cristãos eles se perguntam porque têm vontade de fazer, mas tem medo de desagradar a Deus, não sabe se é pecado, ou porque conhecem alguém que quer fazer uma tatuagem e gostaria de aconselhá-los. Então eu vou trazer uma visão baseada na Bíblia e não naquilo que eu acho, porque seria muito fácil gravar esse vídeo e falar para você, olha, tatuagem é pecado, tatuagem não vem de Deus, mas você continuaria insatisfeito. Então eu espero te ajudar e no final desse vídeo eu vou te dar a minha opinião para que possa complementar essa mensagem, tá certo? E antes disso eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, clique aqui embaixo, ó, inscrever-se, embaixo do vídeo e você vai receber os próximos vídeos que eu colocar. E assim que você clicar vai aparecer um sino, clica nele também, para quando eu colocar o vídeo aparecer no seu celular a notificação, tá ok? Então eu quero começar essa mensagem lendo um versículo do Antigo Testamento, onde as pessoas usam para dizer que tatuagem é pecado. Olha o que diz: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Quando nós lemos essa passagem, nós chegamos à conclusão em primeiro momento, não podemos fazer marca alguma sobre o nosso corpo, ou seja, uma tatuagem. Mas se nós analisarmos o contexto, essas marcas eram feitas em favor dos mortos, em adoração aos mortos. E quem fazia isso eram os povos pagãos. E Deus não queria que o povo de Israel imitasse aqueles povos, porque eles estavam adorando os mortos. E isso era proibido pelo Senhor e é proibido ainda, sempre foi. Então nós não podemos chegar à conclusão de que isso está dizendo que nós não podemos fazer tatuagem, tá certo? Isso não pode servir de base. Então antes de tudo eu quero te dizer que na Bíblia não existe nenhum versículo específico dizendo que tatuagem é pecado e que nós não devemos fazer, tá certo? A Bíblia também não diz que nós não devemos fumar. A Bíblia não diz se nós devemos namorar ou não, porque na época nem existia namoro. Namoro é uma coisa da nossa época. Mas isso não quer dizer que a Bíblia aprova essas coisas, né? A Bíblia ela simplesmente nos dá princípios que nós vamos saber se nós devemos ou não fazer tal coisa, se nós devemos ou não agir desta maneira no relacionamento com as pessoas, na nossa própria vida. Então eu quero trazer aqui para você 4 pontos que você deve analisar antes de fazer uma tatuagem, tá certo? E o primeiro deles é que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 10. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui nos deu um indicativo de que tudo que a gente for fazer na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Se você agora é um cristão, se você nasceu de novo, você agora deve prestar contas a Deus a cada dia da sua vida, de tudo que você faz. Não estou dizendo que isso se refere somente a coisas religiosas. Então quer dizer que agora eu tenho que pregar, só tenho que falar de Deus para os outros. Não, você deve viver a sua vida normalmente, mas tudo agora deve glorificar a Deus. Jesus disse que as pessoas verão as nossas boas obras e glorificarão a Deus. Então é muito importante que você dê um bom testemunho, que você glorifique a Deus. E aí vem a pergunta: será que você está querendo fazer essa tatuagem apenas por causa da aparência? Ou então porque você está rebelde, você quer fazer para magoar os seus pais, você está revoltado? Você deve então, em primeiro lugar, prestar atenção na sua motivação. O que tem te motivado a fazer uma tatuagem? Muitas pessoas têm vergonha da sua aparência, elas querem fazer uma tatuagem para tampar, para que o foco fique na tatuagem, não nela. Muitas pessoas têm uma crise de identidade. E aí eu te aconselho a você se colocar diante de Deus, pedir para Deus te mostrar qual é a sua motivação, tá certo? O segundo ponto que você deve analisar: que tipo de tatuagem você quer fazer? Eu sei que muitas pessoas pensam assim, mas eu quero fazer só uma borboletinha, eu quero fazer só um unicórnio, algo assim que é inofensivo. Mas antes de você fazer uma tatuagem, você tem que analisar a história por trás daquele desenho. Eu conheço pessoas que já fizeram tatuagem, e tatuagens até mesmo religiosas,
mas hoje elas se arrependem, porque mesmo aquela religião não condiz com a vida cristã, sabe? Então, preste muita atenção antes de você fazer uma tatuagem, porque muitas delas estão associadas a satanismo, a esoterismo, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que pelo contrário, Deus condena e Deus nos manda ficar longe dessas coisas. Então esse é o segundo ponto que você deve analisar. Não faça nada precipitadamente. Se você tem o desejo de fazer uma tatuagem, consulte pessoas que você considera pessoas de Deus, pessoas que vão te dar bons conselhos, tá certo? Esse é o segundo ponto que eu vejo que você deve analisar. E o terceiro ponto é, essa tatuagem que você vai fazer vai escandalizar alguém? É muito importante você prestar atenção nisso, porque quando as pessoas elas querem fazer algo, geralmente elas pensam, ninguém tem nada a ver comigo, eu não tenho que prestar contas para ninguém, sabe? Eu sei que essa questão de escandalizar é muito relativo, porque aquilo que para você é normal, para o outro escandaliza, e aquilo que pode te escandalizar, para outra pessoa talvez é normal. Mas a Bíblia nos dá um exemplo, né? Um princípio que nós devemos seguir. E esse princípio está lá em 1 Coríntios capítulo 8. Olha o que diz. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele nos mostra que quando nós convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós agora fazemos parte de um corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Então o reino de Deus é uma família. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que também estão servindo a Deus, ou que estão buscando servir a Deus. E nós devemos nos preocupar não somente conosco de forma egoísta, mas nós devemos nos preocupar com as outras pessoas também. E ele diz, olha, não use da liberdade que vocês têm para se tornar uma pedra de tropeço. Então talvez algo que você quer fazer não é pecado, mas não convém. Não é isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então nós devemos prestar atenção nisso. Deus não quer nos livrar apenas do pecado. Deus quer nos livrar de tudo aquilo que não convém, sabe? E há muitas coisas que as pessoas dizem que é pecado que talvez não seja, mas não convém para um cristão fazer. Então eu lembro que quando eu converti, né, eu ainda tinha os meus brincos e pode não parecer, aqui no vídeo não dá para mostrar, né? Mas eu tinha 4 brincos daqui e 4 brincos de cá. E eu gostava demais desses brincos. E eu me sentia bem, sabe? E quando eu me converti, eu procurei pessoas que também usavam para eu me apoiar nisso. Então eu dizia, olha, aquele cantor, aquela banda, ela é cristã e todos eles usam brincos. Só que muitas pessoas, elas se sentiam incomodadas. E eu fui percebendo com o tempo que aquilo estava mostrando para as pessoas que eu ainda não tinha me convertido, sabe? Eu não concordava com isso, porque eu sei que Deus vê o interior. Não importa se uma pessoa está tatuada, está com brincos, se é uma pessoa de Deus, o Espírito Santo vai falar com ela. Mas eu sei que muitas pessoas lá na igreja não estavam entendendo isso e elas estavam começando a comentar a respeito disso. E eu me lembro que eu havia perdido alguns brincos e eu pedi de amigo oculto para a pessoa me dar um piercing. Eu tinha piercing, na verdade, né? E eu pedi então, olha, eu quero piercing de amigo oculto. Se alguém sair comigo, eu quero ganhar isso. E aí eu estava já perguntando para Deus, Deus, será que é pecado mesmo? Eu quero saber, me mostra. E eu lembro que eu ganhei, a moça me deu. E quando eu fui colocar o piercing aqui desse lado, ele caiu no lavatório e eu perdi ele. Naquela hora eu senti como se fosse um aviso, sabe? De que não convinha eu usar aquilo. Mas eu continuei usando e o tempo foi passando e eu me sentindo incomodado com aquilo, sabe? E eu me lembro que eu assisti uma pregação, eu aluguei um DVD de pregação e eu perguntei para Deus, Deus, se for pecado mesmo, usa esse pregador para me mostrar se é ou não, sabe? E esse pregador, ele fez uma mensagem a respeito de Davi. E ele disse que Davi, ele era um homem que todas as pessoas gostavam dele. Desde a criança mais nova até o mais velho. Todos amavam Davi. E Davi, ele dava um bom testemunho por onde ele ia. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo. Olha,
o que você está usando está agradando a todos ou tem pessoas que estão ficando incomodadas com isso? E naquela hora eu fiz uma escolha por amor a Deus, foi uma escolha minha. E eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não vou usar mais esses brincos. A partir de hoje eu não quero. Tá vendo? Mas a Bíblia não fala a respeito de coisas específicas, mas o Espírito Santo de Deus, ele me guiou e ele me mostrou, olha, tira isso, vai ser melhor. Então a partir daquele momento eu me senti em paz. Algo que estava me incomodando, eu fui liberto daquilo, sabe? Então é muito importante a gente pensar também, será que eu estou fazendo o meu irmão tropeçar? Será que eu vou dar um bom testemunho? Né? Eu sei que uma tatuagem ela não define quem é a pessoa. O que define a pessoa é o caráter dela. E tem muitas pessoas que são pessoas de Deus, de caráter, que têm uma tatuagem, né? que usam brincos. Então eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui, como eu te disse no começo desse vídeo, para te dizer, olha, é pecado ou não é. Eu quero que você reflita, sabe? Mas muitas pessoas elas veem a tatuagem como algo negativo. Né? Então você precisa levar isso em conta também, porque a tatuagem, como eu disse, é algo definitivo. É diferente você cortar um cabelo. Quando você corta um cabelo, daqui a um mês você pode cortar de novo. Mas a tatuagem é para sempre, a não ser que futuramente você queira tirar. Mas se você quiser tirar, então é melhor nem fazer, né? Então esse é o terceiro ponto que nós devemos analisar. Essa questão da tatuagem vai trazer mais problemas para a minha vida ou vai trazer mais bênçãos? E vale lembrar que se os seus pais não concordam com isso, aí é pecado, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. E eu me lembro que quando eu coloquei esses brincos, foi contra a vontade dos meus pais. Só que eu ainda não era convertido. Eu ainda não conhecia a palavra de Deus. Então eu desobedeci a eles, certo? E quantas pessoas têm desobedecido aos pais por querer fazer tudo do próprio jeito, mas estão desobedecendo uma ordem de Deus. E o quarto ponto, e o último ponto que eu quero te dizer, é que você deve sentir a paz de Cristo no seu coração. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, o versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. O juiz é aquele que tem a capacidade de direcionar e de julgar o que é certo e o que é errado. E nada melhor do que o Espírito Santo de Deus. Ele é que deve ser o juiz no seu coração e ele vai trazer aquela paz de Cristo. Quando você estiver fazendo o que é certo, ele vai trazer paz. E quando você estiver fazendo o que é errado, ele também vai trazer aquele incômodo, tá certo? Mas essa paz ou esse incômodo vem quando você está conectado com Deus, quando você está em oração. Então, o conselho que eu te dou é, ore a respeito disso e veja o que o Espírito Santo te mostra, o que ele te direciona no teu coração. Porque a dúvida, geralmente, ela traz uma falta de paz. Se nós estamos muito com dúvida em respeito de tal assunto, geralmente nós estamos inquietos e muitas das vezes é porque algo é pecado, algo é errado. E se você fizer algo que você está muito duvidoso, o seu coração está pesado, você sente que está fazendo algo errado, então você está pecando. É isso que a Bíblia diz, eu quero ler para você. Olha o que diz. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então olha que coisa, que forte, né? Que situação difícil. Se você fizer algo que você não aprova no seu coração, você está pecando, porque tudo que não provém de fé é pecado. Então reflita bastante, sabe? Como eu te falei dos meus brincos, aquilo para mim estava acima de qualquer coisa. Aquilo se tornou um ídolo para mim. Eu achava bonito, eu via as pessoas que usavam, né? Homens que usavam, e eu gostava demais, sabe? Eu gostava demais de ver o visual, eu achava bonito, e eu queria fazer mais piercing, sabe? Não pense que pelo fato de Jesus ter entrado na minha vida eu quis parar, não, eu quis continuar. E eu me lembrei agora de um testemunho do Rodolfo Abrantes, que é aquele ex-cantor do Raimundos, e eu gostava muito do Raimundos, ele contando um testemunho do Rodolfo, que ele se converteu, ele aceitou Jesus, e ele disse que certa vez ele estava diante do espelho e ele já tinha muitas tatuagens, mesmo depois de crente. E ele olhou de frente para o espelho
e ele ficou analisando no corpo dele onde que eu devo fazer a próxima tatuagem minha. E naquela hora ele ouviu uma voz, o Espírito Santo falou com ele: chega. E Deus falou para ele: chega, Rodolfo, agora não, chega de fazer tatuagem. Porque o Rodolfo mesmo contou que aquilo estava atrelado à identidade dele. Ele ainda não tinha entendido quem ele era, o valor que ele tinha, sabe? E ele sempre achava que faltava algo mais. Mas Jesus é aquele que supre as nossas carências. Jesus cura a nossa alma. E esse é o meu desejo para você. Então, achei interessante que o Rodolfo, em momento algum, ele falou: gente, não vamos fazer. Mas ele contou o exemplo dele. Para mim, não fez bem. E eu acho que é importante nós analisarmos também esses testemunhos, o que essas pessoas dizem a respeito disso, para a gente tirar as nossas próprias conclusões, tá bom? Então, esses foram os 4 pontos que eu quis te mostrar. E agora eu quero te dar a minha opinião, né? Porque, como eu disse, a Bíblia diz em 1 Coríntios, o capítulo 10, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós temos uma liberdade, Deus nos deu essa liberdade, só que eu quero te dizer, quanto mais liberdade nós temos, mais responsabilidade nós temos também. E eu fiz uma escolha: eu não vou fazer tatuagem, né? Quando eu ainda não era convertido, quando Jesus ainda não estava na minha vida, eu tinha muita vontade de fazer tatuagem, mas eu não fiz, graças a Deus, porque eu tinha medo do que meus pais iriam achar, sabe? Eu não tinha ainda esse senso, né, de obediência, de que eu tinha que honrá-los, mas eu decidi não fazer para não desagradá-los. E hoje eu agradeço a Deus porque eu não fiz, porque eu certamente teria me arrependido. E a tatuagem é algo que você faz hoje, mas você não sabe como vai estar a sua mente, a sua cabeça daqui a 1 ano, daqui 5, 10 anos, o que a sua futura esposa vai achar, ou a sua futura namorada, sabe? Então, é algo para você pensar e pensar bastante e colocar diante de Deus. E eu sei que talvez você pense assim: mas eu só queria fazer uma cruz, eu só queria escrever Jesus, eu só queria fazer algo que não tem problema nenhum, não tem nenhum mal, eu já pesquisei sobre isso, sabe? Mas ainda assim, eu quero que você analise qual é a sua verdadeira motivação, sabe? Deixa Deus trabalhar no teu coração e Ele mesmo vai te mostrar se você deve ou não fazer. E eu me lembrei aqui que muitas pessoas, elas não fazem também tatuagem porque e condenam quem faz, porque elas dizem que quem faz isso está denegrindo o corpo, está estragando um corpo que vai para a ressurreição, porque esse corpo nosso, ele vai ser para a eternidade, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós morremos, nós vamos receber um novo corpo que vai entrar nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Então esse corpo nosso, a Bíblia diz que ele vai ser glorificado. Nós que cremos em Jesus, ele vai ser glorificado, mas ele não vai ser restaurado, é muito diferente. Vamos supor que você seja uma pessoa obesa ou magra, não importa, né? Aqui na terra, quando você morrer, você vai receber um corpo totalmente novo. Não é o mesmo corpo lá fora, lá no céu, tá bom? E eu quero ler para você um versículo que comprova isso. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Né? Então isso aqui me mostra que quando nós ressuscitamos com Cristo, nós vamos receber um corpo totalmente novo. Não importa quantas tatuagens você tem, lá neste novo corpo não vai ter tatuagem. Você pode ficar tranquilo. Não vai existir pessoas tatuadas no céu, porque lá é o novo corpo glorificado, que não tem nada a ver com o nosso corpo aqui. Porque imagine que se nós fôssemos com este mesmo corpo para o céu. Imagine as pessoas que morreram de acidente, pessoas que foram torturadas, pessoas que tiveram seus corpos destruídos aqui na terra. Como ficaria elas? Então Deus não restaura, Deus vai te dar um novo corpo, tá bom? E eu sei também que muitas pessoas dizem: pastor, eu tenho certeza que não devemos fazer tatuagem porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Esse é muito comum, esse questionamento. Mas quando a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, o contexto que ela está dizendo
é a respeito de pecados sexuais. Nós não devemos colocar o nosso corpo para cometer pecados relacionados a sexo, promiscuidade, sexo ilícito, entendeu? Então, nós devemos sim guardar o nosso corpo, cuidar dele o máximo possível, mas nós devemos entender que isso não está relacionado a fazer uma marca sobre o nosso corpo. Não tem nada a ver. Quando o apóstolo Paulo está falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está querendo dizer que nós não devemos nos unir com uma prostituta, não devemos usar o nosso corpo como instrumento do pecado, tá certo? Então esse é o vídeo que eu queria gravar para você, porque muitas pessoas me perguntam. E para finalizar, eu gostaria de ler uma frase que eu achei muito interessante, eu li na internet, que uma moça ela falou a respeito da tatuagem. Olha o que diz, olha o que ela disse. Se você tem uma frase que você gosta e gostaria de fazer uma tatuagem, faça o que essa frase diz. Se tem uma pessoa que você ama, diga isso a ela. Em vez de fazer uma tatuagem, transforme o que você acredita em ações. Olha que interessante, eu gostei muito disso porque as pessoas geralmente fazem tatuagem para expressar um sentimento ou porque é algo que elas acreditam, né? Então geralmente fazem frases, usam versículos, né? Então se você acredita em algo, se você gosta de alguém, gostaria de fazer uma tatuagem, vai lá e demonstra o amor para essa pessoa. Se você acredita numa frase, em um versículo, busque praticar o que esse versículo faz. Eu acredito que essa é a melhor maneira de você deixar estampado o seu testemunho, o seu modo de viver, o seu estilo de vida, e assim você vai estar glorificando a Deus. Tá bom? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, mostre para aqueles amigos seus que ainda têm dúvidas sobre isso, e como eu disse, inscreva-se no meu canal. Que Deus te abençoe. 이런 양보를 하기를 얼마나 꺼렸는지 나보다 더 잘 이해하는 사람은 없습니다. 우리는 서로에게 너무 많은 빚을 지고 있습니다. 이번에는 수술을 빨리 끝내야 합니다. 방금 잠든 것 같다고 생각했는데 깨어나 보니 상처 외에도 여전히 통증이 있었습니다. 나는 다른 감정이 전혀 없습니다. 기억에 따르면 티에우다는 아직 어린아이였고 울기만 하고 내가 그런 줄로만 알았고 심지어 이 전문가들이 나에게 전극을 이식하는 것을 잊었다고 의심하기도 했습니다. 또한 온 소재의 특수한 특성으로 인해 현재의 모든 뇌 영상 방법은 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 전문가들은 수술이 완벽하게 완료되었음을 입증하기 위해 어떤 증거도 사용할 수 없습니다. 그래서 그들은 나를 만날 때마다 벙어리, 귀머거리인 척하며 조용히 나를 피한다. 나는 KY 응우엔의 IPO가 성공적으로 끝날 때까지 매일 기다렸습니다. 지갑은 두꺼워졌지만 마음에는 여전히 아무런 변화가 없었습니다. 트렌민, 매일이 행복해요. 그는 내 뇌의 면역세포가 전극에 반응하기 전에 신속하게 전극을 제거할 계획이었습니다. 낮에는 개를 산책시키고 밤에는 내가 당신을 꾸짖습니다. 당신은 정말 사기꾼입니다. 무엇? 경제 시스템, 모두 돈 사기입니다. 머리에 구멍이 뚫렸어요. 내가 바보로 변해도 그건 다 너 때문이다. 트렌민은 돌아서서 나를 꼭 껴안았습니다. 그의 몸은 용암처럼 뜨거웠습니다. 그는 그의 귀에 속삭였습니다. 나, 멍청한 아이, 내가 키우고, 멍청한 아내, 나도 키우고, 파괴합니다. 나는 두 사람이 있는 것을 후회한 적이 없다. 그 해에 너희 둘을 잘 돌보지 못한 것이 후회스러울 뿐이다. 나는 아무 말도 하지 않고 그가 포기할 때까지 그의 몸의 모든 근육을 눌렀습니다. 얼마 지나지 않아 내 35번째 생일에 임신 테스트 결과 2줄이 나타났습니다. 나는 조금 망설이고 머뭇거렸고 생리가 늦어졌다는 사실을 깨닫고 임신 검진을 위해 나를 병원으로 끌고 갈 때까지 트렌민에게